Nós iniciamos há algumas semanas um tema falando sobre tempos difíceis ou dias difíceis. E nós falamos que esse tempo é nos últimos dias e é esses dias que nós estamos vivendo. Sabemos que Deus, Ele breve virá, os sinais estão aí. Já não carece de mais sinais para o arrebatamento da igreja. A única coisa que carece, irmão Wellington, é a vinda do Mestre sobre as nuvens. Já não carece mais sinais para que Jesus venha nos buscar, só o tempo dele para vir arrebatar a sua igreja. Só que até que ele venha, amados irmãos, a Bíblia nos mostra que nós vamos viver tempos difíceis nos últimos dias. Na linguagem de hoje, o versículo de número 1 diz que nós viveremos tempos difíceis de servir a Jesus. E nós trazemos uma introdução por esses dias, falando um pouco sobre tempos difíceis, sobre nós estarmos focados em Cristo Jesus, ser a nossa maior inspiração, porque tudo que é difícil nos dá vontade de parar. Tudo que é trabalhoso nos dá vontade de desistir. E aí falamos que o que nos não deixa com que nós desistamos da vida, o que não deixa com que nós desistamos de servir ao Senhor, precisa ser Jesus Cristo. Porque todos nós que aqui estamos, sem exceção nenhuma, a não ser criança, mas todos nós, em algum momento, algo que nós queríamos e se tornou difícil, nós abrimos mão e desistimos. Nós não quisemos continuar pela dificuldade. Achamos muito trabalhoso o momento e estava tendo muito desgaste, esgotamento da nossa vida. Por isso nós falamos: eu vou abrir mão, eu vou desistir. E isso é porque aquilo que nós almejávamos não se tornou tão importante para nós quanto a dificuldade que estava para nós alcançá-lo. Por isso nós abrimos mão. E aí nós, orientando a igreja, nós falamos que nesse tempos difíceis que nós estamos vivendo nos últimos dias do tempo da igreja na terra, para nós permanecermos firmes até a vinda do Mestre, a nossa maior motivação precisa ser Jesus Cristo. Precisa ser o arrebatamento da igreja, precisa ser a eternidade, porque qualquer outra coisa vai nos fazer desistir, vai nos fazer desanimar. E aí na semana passada falamos um pouco sobre algo que nos está tornando difíceis em nossos dias, que é não ter às vezes um apoio das pessoas à nossa volta para nós continuarmos, ou talvez não ter o apoio de uma pessoa específica que nós esperamos um apoio e não temos, e isso nos motiva a desistir. E nós falamos que para que nós podemos continuar é não nos apegar nas palavras negativas das pessoas que às vezes nos criticam, das pessoas que às vezes nos caluniam, das pessoas que às vezes não valorizam o nosso esforço. Para nós não desistirmos, nós precisamos continuar olhando para o alvo, para o autor e consumador da nossa fé, que é Jesus Cristo. E hoje eu quero entrar no versículo de número 2,
aonde o apóstolo Paulo vai trazer uma série de características ou de atitudes e comportamentos de pessoas em nossos dias, e que são pessoas que o apóstolo Paulo, orientado pelo Espírito Santo, ele nos adverte a nós se afastarmos destas pessoas. E aqui você vai observar que o tempo difícil aqui não é luta pessoal, não é perseguição, não é escassez, não é enfermidade, não é batalha espiritual, mas a luta aqui, o que vai tornar os nossos dias difíceis, e que é bem claro para os nossos dias, são comportamentos de pessoas que nós convivemos e que somos orientados pelo apóstolo Paulo a se afastar desse tipo de pessoa. Porque nós vivemos em um tempo, amados irmãos, que tudo está sendo aceito em nossos dias. Independente de como você vive a sua vida, entra uma tal tese que eu preciso te aceitar como você é. E eu digo não aceitar, é conviver com você, ser obrigado a conviver com você da forma que você quer viver. E eu não sou obrigado a isso. Nós não somos obrigados a conviver com pessoas que vivem fora dos padrões bíblicos que a palavra de Deus nos orienta. E não vem com uma história de carochinha que você está convivendo com certo tipo de pessoa porque você quer ganhá-la para Jesus. Porque a Bíblia nos orienta, o próprio Jesus nos diz que os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz. E que sempre a Bíblia nos manda fugir da aparência do mal, se afastar daquilo que pode nos causar dano. E às vezes nós achamos que o que causa dano se resume em uma rede social, se resume em um televisor, se resume em a minha vida, condição financeira. Mas às vezes eu estou trazendo para o meu âmbito social pessoas que estão destruindo a moralidade de Deus dentro de mim pela sua má influência. Porque nós seres humanos, nós precisamos entender dois pontos. Nós somos pessoas que influenciamos pessoas. Eu como pastor, eu influencio a igreja. Mas você tem alguém que você influencia. E ao mesmo tempo que nós somos pessoas que influenciamos outras pessoas, também nós somos influenciáveis. Então a orientação do apóstolo Paulo para se afastar de algumas pessoas, para se distanciar de pessoas ou não conviver com elas de uma forma íntima, é para que nós não possamos fazer um paralelo entre a nossa batalha espiritual e a escravidão dele no pecado. Porque o que nos traz à memória, ou quando nós olhamos no Salmo de número 37, o salmista disse: quase que os meus pés se desviaram da presença de Deus. E ele diz que o que fez quase ele se desviar da presença de Deus foi porque ele olhava para os ímpios e parecia que eles estavam mais felizes do que nós. E quando nós convivemos com pessoas que são escravas do diabo, que de uma forma deliberada fazem a vontade da sua carne, enquanto nós lutamos com frequência contra a nossa natureza caída, para um dia estarmos com Deus na eternidade e sermos livres por Cristo aqui nessa terra, em não nos perdermos e sermos escravos de Satanás,
aparentemente parece que as pessoas estão vivendo melhor do que nós. Parece que eles se destacam mais do que nós. Parece que eles são mais felizes do que nós. Porque na nossa concepção, quando vamos fazer esse paralelo, nós fugimos da Bíblia Sagrada e vamos na concepção de interpretar a felicidade baseada na ótica humana. Porque a felicidade baseada na ótica humana é fazer o que eu quero, é fazer o que me dá prazer, é fazer o que me traz satisfação pessoal. Enquanto na ótica bíblica, a verdadeira felicidade ou os bem-aventurados, a Bíblia vai dizer que são aqueles que choram. A Bíblia vai dizer que são aqueles que são perseguidos. E o salmista vai dizer que bem-aventurado é aquele que não se assenta na roda dos escarnecedores, não se detém no caminho dos ímpios. A verdadeira felicidade é nos apartarmos das coisas deste mundo. Não é desfazer de ninguém, mas eu não ter uma vida íntima com quem não quer ter uma vida íntima com meu Deus. Uma pessoa que não quer uma vida íntima com o seu Senhor, com o seu Deus, também não serve para ter uma vida íntima com você. E aí o apóstolo Paulo, a primeira característica, o tipo de pessoa que ele fala para nós se afastarmos, no versículo de número 2, são os amantes de si mesmo. Nós precisamos, a palavra amantes, na verdade, são aquelas pessoas que cultuam a si mesmo, pessoas que fazem do seu eu, do seu ego, a coisa mais importante da sua vida e mais importante à sua volta. E no dia em que nós estamos vivendo, as pessoas não estão sabendo separar em uma pessoa ter uma autoestima e uma pessoa idolatrar a si mesmo. Você vê muito nas redes sociais, você vê muitas palavras de autoajuda em que há o conselho de amar a si mesmo. Se ame, cuide de você, pensa em você primeiro, foca em você. E eu concordo com isso de uma forma equilibrada, porque a autoestima, ela é importante na vida do ser humano, mas o cuidado que nós precisamos ter é ter uma forma equilibrada para que a autoestima não se torne um culto a mim mesmo, me tornar uma pessoa ou me achar maior do que aqueles que estão à minha volta. E diante desta mensagem, eu tenho certeza que talvez você vai identificar algumas pessoas que você conhece, e que o Espírito Santo de Deus nessa noite te orienta: afasta-se dele. A diferença está na dosagem que nós colocamos na nossa autoestima. Ter autoestima é bom, porque fala do amor equilibrado que nós temos por nossa própria vida. Quando eu tenho uma autoestima, é o mesmo de eu estar grato por levantar todas as manhãs, é o mesmo de eu estar satisfeito com o que Deus fez e está fazendo por minha vida. Isso é bom. Só que a autoestima, ela é um amor compartilhado. Eu só sou capaz de amar a vocês
porque eu me amei primeiro. Jesus nos ensina isso no Evangelho que Mateus escreve, capítulo 22, versículo 39, que nos diz assim: o segundo semelhante a este é: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Eu só sou capaz de te amar ou de ser amado por você quando você está com a autoestima boa. Nós podemos compartilhar o amor mútuo, o carinho, o afeto, o cuidado um pelo outro. A autoestima, ela é bíblica, só que ela não coloca o eu no centro de tudo, e também não coloca o homem no sentido genérico, tanto homem quanto mulher, no centro de tudo. Biblicamente, a autoestima é uma essência vinda de Deus para o cuidado consigo mesmo. A autoestima, ela é algo de Deus para a nossa vida. Poderíamos colocar como a autoestima como estar animado para estar no culto, para levantar pela manhã e trabalhar, para permanecer casado, para permanecer obediente aos pais. Isso é bom, isso é uma providência de Deus, ela é bíblica, ela é uma essência vinda direta de Deus, para que nós possamos cuidar de nós mesmos. Só que vinda de Deus, e ela sendo bíblica, ela vem com um propósito. Não é só para eu estar feliz, ou estar animado, ou estar satisfeito com vocês, mas ela tem um propósito. E o primeiro propósito para nós termos uma autoestima de tal forma que nos conduz a cuidar de nós mesmos, o primeiro é para que nós entendamos que nós somos morada de Deus, somos templo do Espírito Santo. E como casa, morada de Deus, nós precisamos cuidar daquilo que pertence ao Senhor. E como isso vai acontecer? Através da autoestima. Mesmo diante das batalhas, mesmo diante das lutas, mesmo diante das adversidades, eu permanecerei feliz em todos. E feliz não é sorrindo, satisfeito, honrando a Deus em todos os momentos. Por quê? Porque Ele mora dentro de mim. O apóstolo Paulo fala sobre isso na primeira carta que ele escreve aos Coríntios, capítulo de número 3, versículo 16 e 17, que nos diz assim: não sabeis vós que sois santuário de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, escute isso, Deus o destruirá, porque sagrado é o santuário de Deus, que sois vós. Então eu preciso viver de uma forma em que aquilo que é a morada de Deus, que Deus escolheu para morar, não nessas quatro paredes, mas dentro de cada um de nós, um individual, eu preciso cuidar para que o santuário de Deus continue sendo santo, sagrado, porque partindo disso, a Bíblia nos mostra, o apóstolo Paulo, movido pelo Espírito Santo, diz que aquele que destruiu o santuário, Deus vai destruí-lo. E o detalhe no contexto, Deus não está falando que vai destruir aquele que foi
judiado, ou vai destruir alguém que te judiou de você, alguém que te maltratou, alguém que te caluniou, alguém que te perseguiu, ou alguém que matou outro alguém. Não é esse que vai ser destruído. No contexto, ele está falando de uma destruição pessoal. Quando eu mesmo se autodestruo com os meus comportamentos, com as minhas práticas, com as minhas escolhas, com os meus desejos desenfreados, com os pecados da minha carne, quando eu começo a me destruir a mim mesmo, Deus está dizendo que aquele que destruir, Deus vai destruí-lo. Para confirmar, na mesma carta que o apóstolo Paulo escreve aos Coríntios, capítulo 6, versículo de número 19 e 20. Se você olhar no subtítulo desse contexto, vai estar de lá: palavra contra a imoralidade. Quando a moral está em decadência. Ele diz assim, o apóstolo Paulo: ou não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, mais uma vez, que habita em vós, o qual possui da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque foste comprado por alto preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo. A glorificação a Deus não é resumida nos lábios, mas o meu corpo precisa glorificar a Deus. E isso fala de comportamento, isso fala de ações, isso fala de escolhas, isso fala de atitudes. E para cuidar do corpo, do santuário de Deus, que somos nós, o templo do nosso próprio Deus Espírito Santo, que eu tenho certeza e quero crer em nome de Jesus, que Ele está aí agora dentro de cada um de nós, ministrando essa mesma palavra. Porque quando a Bíblia diz que o Espírito testifica, é porque o Espírito Santo de Deus, que está dentro de cada um de nós, ao mesmo tempo ministra através dos meus lábios, testifica no seu coração. Isso significa o templo, a morada. Sendo o nosso templo a morada dele, é Ele que nos dá um limite, é Ele que fala onde nós precisamos melhorar, é Ele onde fala quando nós precisamos caminhar ou quando nós precisamos parar, é Ele que ministra dentro de cada um de nós. Quando essa voz não ser mais ouvida, é porque Ele já se retirou de dentro de você. E quando Ele se retira de dentro de você, pastor Levino disse aqui nessa manhã, que o Espírito que um dia possuiu a sua vida, ele vai olhar a casa vazia, ele vai sair, vai buscar 7 pior do que ele, e a situação daquela vida se tornará 8 vezes piores do que antes. Por quê? Porque aquela vida será destruída por Satanás, por ele não querer ser e continuar sendo a habitação e morada do Deus Espírito Santo. Essa mensagem, meus amados irmãos, é um arroz com feijão. É uma mensagem que sumiu dos nossos púlpitos. E eu não estou dizendo aqui dos irmãos que pregam, porque os irmãos que pregam é uma bênção, mas é raro você ouvir uma mensagem tratando como nós estamos vivendo, como nós estamos cuidando do templo do Espírito Santo. E isso tem tudo a ver, amados irmãos, com um contexto de dias difíceis, com um contexto de amantes de si mesmo. Então, a autoestima bíblica: primeiro, eu cuido de mim mesmo, porque sou habitação, sou santuário, morada do próprio Deus Espírito Santo. E isso, meus amados irmãos, é muito sério. Ele escolheu morar dentro de você.
Nós queremos viver a vida muitas vezes de qualquer jeito, mas essa é uma palavra muito séria. Ele escolheu morar dentro de você. É por isso, amados irmãos, que eu não vou destruir o meu corpo fumando, porque se eu fumar, eu estarei destruindo aquilo que pertence a Deus. Se eu beber, eu estarei destruindo aquilo que pertence a Deus. Se eu continuar pecando propositalmente, eu estarei destruindo o santuário de Deus. Então eu preciso cuidar do santuário do Senhor. Eu preciso fazer um autoexame, fazer como o salmista Davi no Salmo de número 139: sonda-me, ó Deus, examina-me, vê se há em mim algo que te entristece, algo que me distancia do Senhor. O segundo motivo para eu ter autoestima bíblica, ou seja, o amor e o cuidado de mim mesmo, de respeito ao meu próximo. Eu preciso me cuidar para que eu possa servir você melhor. O primeiro propósito é porque eu sou templo do Espírito Santo. O segundo propósito é para que eu possa ter um relacionamento verdadeiro com você, e cuidar de você, servir você, ajudar você. É disso que a Bíblia nos orienta sobre a autoestima bíblica. E eu estou trazendo esse lado, amados irmãos, porque não hoje, porque o tempo está indo embora, mas depois eu quero dar continuidade e mostrar o outro lado sobre o amante de si mesmo. Porque uma pessoa que tem autoestima é o contraverso daqueles que amam a si mesmo. Então, antes de eu mostrar para você o que é uma pessoa amante de si mesmo, eu preciso mostrar para você e te trazer o pensamento, a reflexão de se você está tendo uma autoestima bíblica. Se a autoestima sua está baseada na Bíblia Sagrada. Então, o segundo motivo para eu ter uma autoestima bíblica diz respeito a cuidar do meu irmão. Nós já vimos isso no Evangelho que Jesus escreveu a Mateus, capítulo 22, versículo 39, que a Bíblia nos diz que eu preciso amar ao meu próximo como eu amo a mim mesmo. Eu te amo porque eu me amo. Ninguém pode dizer que ama alguém se primeiro não se amar. Ninguém pode dizer que cuida de alguém se primeiro não se cuidar. O cuidado primeiro vem por mim. Quando eu cuido de mim, Deus me capacita da mesma forma que Ele cuida de mim, Ele capacita eu cuidar de vocês. No Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo 13, versículo 34 e 35, nos diz assim: Jesus dizendo: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vós vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor um pelos outros. Tanto aqui neste contexto, também no capítulo 17 que João escreve, Deus fala que o mundo vai nos conhecer, que as pessoas vão nos conhecer, e vai conhecer a Deus através de nós, quando eu demonstro amor pelos meus irmãos que estão junto comigo. A única forma que é capaz de apresentar a Deus para o mundo é o amor que nós demonstramos uns pelos outros. Se não há um amor mútuo, eu posso pregar.
eu posso evangelizar, eu posso falar nas redes sociais, eu posso fazer um corte de vídeo, mas se eu não te amo, quando essa pessoa entrar aqui, vai ser a primeira coisa que vai ser destacado. E essa pessoa não vai querer o mesmo Deus que eu tenho pregado. Porque o Deus que nós pregamos é um Deus que ama e que nos ensina e requer de nós um amor mútuo. Na primeira carta que João escreve, primeira carta que João escreve, capítulo 4, versículo 20 e 21, nos diz assim: se alguém diz eu amo a Deus e odeia seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama a seu irmão, ao qual ele vê, como pode amar a Deus a quem não viu? E dele temos este mandamento, que quem ama a Deus, ame também o seu irmão. A Bíblia, amados irmãos, ela vai sempre nos conduzir ao relacionamento mútuo, ao carinho, à convivência, ao apoio, à unidade, à comunhão. A autoestima bíblica tem um objetivo que diz mais a respeito a Deus que mora em mim e aos que estão à minha volta, do que diz respeito a mim mesmo. A autoestima bíblica orientada pela Bíblia diz mais respeito ao meu relacionamento com Deus e a você, do que diz respeito à minha pessoalidade, do que diz respeito a mim pessoalmente. É raro você encontrar na Bíblia dizer respeito exclusivamente a uma pessoa. Sempre que ela vai apontar exclusivamente para uma pessoa, é apontando com o objetivo de alcançar os outros. Então não tem como ser cristão, ou declarar-se ser de Cristo, ou declarar-se um dia estar com Deus na eternidade, se eu não me importar com você, se eu não entender a essência do Evangelho que diz respeito ao meu próximo. Diferente da autoestima bíblica, em nossos dias existe uma confusão ou uma má interpretação do que é autoestima. Já não consegue mais separar a autoestima com os amantes de si mesmo, o cultuar a si mesmo. Não se distingue mais um do outro. Isso no mundo. No mundo as pessoas não sabem, essa palavra nem se é pronunciada. E quando é pronunciado num contexto errado. E quando a pessoa está sendo soberba, arrogante, prepotente, narcisista, que é o cultuar a si mesmo, as pessoas estão dizendo, essa pessoa é uma pessoa de autoestima. É nada. Autoestima diz respeito a mim e a você. E permitindo Deus, na quinta-feira nós vamos concluir essa mensagem, ver o outro lado, onde nós não precisamos, não podemos estar. E além de não podermos estar, é também de quem nós precisamos nos afastar. Orientação bíblica. Amém, meus irmãos? Então Deus seja louvado. Se você pode, aplaude a Jesus.